Eis que nos é apresentada a segunda alteração modificativa ao Orçamento da Freguesia no presente ano. Bem sabemos que este mecanismo confere natureza excepcional à opção de alterar o documento previsional que a Junta de Freguesia apresentou e viu ser aprovado há 9 meses. Contudo, da excepcionalidade resulta o claro sintoma da ausência de previsibilidade. Se não vejamos. O primeiro ponto que é apresentado refere-se à possibilidade de alienar uma parcela de terreno, propriedade da freguesia, com a dimensão de 125,99 metros quadrados, localizada junto do cemitério da Póvoa do Mileu. A proposta a fazer fé na parca informação disponibilizada aos membros desta Assembleia nasce pela mão de uma empresa contratada pela Câmara Municipal da Guarda, com vista a assegurar a sua incorporação no projeto de construção da variante dos 5 Fs. Segundo nos é referido, da parte da Junta de Freguesia, e abre aspas, não vemos qualquer inconveniente que seja satisfeito à vontade do município e bem assim consideramos o valor correto, o valor atribuído de 1.007,92 €, porquanto o mesmo foi calculado tendo em referência ao valor do mercado, a zona e a utilização atual da porção do terreno. Vamos lá então aos detalhes. Na generalidade, obviamente, a não se percepcionar qualquer usufruto que seja mais utilitário do que o fim para o qual a parcela está a ser proposta, o grupo do Partido Socialista nesta Assembleia entende que o fim em causa justifica a alienação. Contudo, somos a considerar estranho que este processo decorra por via de uma mera alteração modificativa. Ora, pela Lei nº 65 de 2013, 12 de setembro, através da qual, entre outras disposições, é estabelecido o regime jurídico das autarquias locais, acontece que é determinado pela alínea E do número 1 do seu artigo 9º, que compete à Assembleia de Freguesia, sob proposta da Junta de Freguesia, e vou citar, autorizar a aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis e definir as respectivas condições gerais, podendo terminar o recurso à asta pública. Fim de citação. Daqui resulta a nossa primeira questão. Senhor Presidente, não considera fundamental sujeitar esta proposta de forma nominal à apreciação da Assembleia de Freguesia, previamente a avançar já de imediato com a sua incorporação no orçamento em vigor ainda no presente ano? De igual forma, parece-nos absolutamente redutor que o processo seja meramente descrito por via de um simples parágrafo, no qual nos é apontado um valor que foi eventualmente calculado com base na referência do valor de mercado, zona onde se insere e utilização atual da porção do terreno em causa. Senhor Presidente, não estamos para obstaculizar. Estamos sim para cumprir com a nossa responsabilidade e nessa matéria somos obrigados a solicitar o acesso ao processo que ocasionou a obtenção do valor em causa. Somos a solicitar o acesso à documentação respeitante à forma de cálculo e demais parâmetros assinalados que estiveram na base do valor proposto nesta alteração modificativa. E questionamos, porque não foi a mesma disponibilizada com a restante documentação que foi remetida aos membros desta Assembleia. Fazia todo sentido que assim fosse. Aquilo que estamos a pedir não é nem mais nem menos do que aquilo que é exigido, a bem da transparência sobre a matéria que está aqui em causa. Não estamos a decidir ou a tentar decidir sobre nada que seja pessoalmente nosso, mas sim sobre o que é pertença desta freguesia, pertença dos cidadãos e, por isso, temos a obrigação de tomar decisões fundamentadas e devidamente ponderadas. E não nos parece que essa decisão deva acontecer nos moldes em que está a ser apresentada. Por outro lado, é apontada a necessidade de proceder à venda de uma casa comercial, propriedade da freguesia, que se encontra localizada na rua do Estádio Municipal e que se encontra arrendada à empresa Confecções e Serigrafia KZ. Esta necessidade assume a importância descrita de quem se quer desfazer de espaço imóvel por não querer assumir mais despesas com a sua manutenção. É absolutamente legítimo, ainda que o termo apropriado não tenha sido utilizado. Somos sensíveis aos argumentos apontados, incluindo os que obrigam a Junta de Freguesia a custear repetidos procedimentos de manutenção do espaço. Contudo, aqui repetimos as mesmas preocupações evocadas no que se refere ao processo de alienação da parcela de terreno da freguesia. A Junta de Freguesia refere que solicitou, e, vou citar, os serviços de um técnico credenciado para o efeito, para que fizesse um estudo e propusesse um valor para uma eventual venda desta loja, seguindo os procedimentos legais em vigor, fim de citação, tendo a cotação considerada ficar decifrada na ordem dos 60 mil euros. Senhor Presidente,
Parece-nos, uma vez mais, uma questão digna da análise e decisão nominal desta Assembleia, bem como uma matéria sobre a qual a documentação deva ser partilhada a todos os membros do órgão deliberativo e não apenas para mera consulta na sede executiva. É essa a nossa obrigação diante das competências de apreciação e fiscalização outorgadas pela lei e é a obrigação do Executivo de cumprir o determinado pela lei. Pela mesma lei, digo. Não seria considerada mais regular uma metodologia que colocasse esta proposta à discussão prévia antes de avançar já de imediato com a incorporação de um hipotético valor da receita no orçamento? É que pela atual proposta somos a crer que fica tudo enfiado no mesmo saco. A autorização sobre a venda do património, a autorização para adquirir a ou as viaturas, entre outros, tudo. E não nos parece correto tratar destes assuntos nos moldes atuais. A pressa é inimiga do planeamento. E bem sabemos qual das duas é mais vantajosa para o sucesso da Junta de Freguesia, ou até para o cumprimento do nosso dever de defender os interesses dos cidadãos que aqui representamos. Considerando a pressa e a necessidade de alterar um orçamento a 3 meses do final do ano, acredita que até à data da apresentação do orçamento para 2025 já terá a propriedade vendida? Tem conhecimento sobre potenciais interessados na mesma? É que tudo nos leva a crer que a Junta de Freguesia, ao inscrever esta nova receita no orçamento atual, apenas após ter sido realizado um mero levantamento, já estará certa de que o valor resultante da venda será o valor agora apontado. Quanto tempo prevê que decorra desde o início até ao final do procedimento em causa? E já no que se refere à necessidade de adquirir uma nova viatura para os trabalhos externos, naturalmente não temos qualquer objeção a apontar. Tudo o que sirva para potenciar a dedicação que os nossos trabalhadores diariamente imprimem nas suas tarefas é com certeza bem-vindo. Não podemos, contudo, percepcionar sobre a necessidade de alienar património para este fim. Senhor Presidente, que belo jeito lhe daria uns 20 mil euros que fez aprovar na última sessão desta Assembleia para a edição de uma monografia da freguesia. Chegariam tão só para cobrir metade do valor agora alocado para este propósito. Ou então, até podemos aproveitar a oportunidade para questionar sobre o ponto de situação de algumas rúbricas da despesa que, porventura, com o avançar do ano e do pouco que se lhe conhece, muito provavelmente até ficarão por executar. Casos como o provedor do bairro, com 10 mil euros, a edição de 2 livros, com 32.500 euros, o orçamento participativo, com 7.500 euros, ou até um festival da canção da Guarda, com 2.500 euros. Ou então perceber até quanto foi a despesa com as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, com um valor orçamentado em 7.500 euros. E os 5.000 euros do arranjo do espaço exterior da Casa do Povo dos Galegos, os 7.500 da cobertura do tanque de Alfarazes, quanto sobrou dos 10 mil euros previstos para a remodelação desta sala? E dos 10 mil euros previstos para a captação de água em Alfarazes? Perguntas pertinentes no momento em que a Junta de Freguesia clama sobre a necessidade de se desfazer de um imóvel para comprar uma carrinha. Pode, porventura, esclarecer-nos? Senhor Presidente, ajude-nos ainda a entender a proposta. Pretende adquirir uma viatura no valor de 55.350 euros ou 2 viaturas afetas aos trabalhos externos? E já agora, por que sonegou da informação prévia à proposta de aumentar a dotação prevista para a ampliação do forno comunitário dos Coviais de Baixo? Dos 2 mil euros previstos, aumenta a dotação ainda em mais de 1.000 euros para um total de 3 mil euros. Senhor Presidente, por que julga importante esta alteração? É prioritária? Impõe-se a todas as outras necessidades da freguesia? E já agora, 14 utilizações no presente ano em apenas 2 fornos comunitários da freguesia justificam este sucessivo servidor de investimentos? 14 utilizações em mais de metade de um ano. 14! E com apenas 8 utilizadores diferentes, entre cidadãos e entidades. Apenas 8. Em apenas 2 fornos comunitários, 2 de um total de 5 já recuperados, com um clamado enorme esforço da freguesia. Senhor Presidente, continua a achar que o estado atual da arte é o ideal? Que vale a pena alocar ainda mais 1.000 euros a um projeto nos Coviais de Baixo, ao qual já alocou um total de 18.500 euros em orçamento só neste mandato? Continua a achar que vale a pena investir nestes imóveis sem que depois,
se faça nada para os promover, para chamar a comunidade a usufruir deles e, olhe, mais que não seja, aprovar aos membros desta Assembleia e de todas as Assembleias de Freguesia que se viram confrontados com a necessidade de disponibilizar avultadas verbas à Junta de Freguesia para que fossem recuperados os fóruns comunitários, que realmente é um investimento estruturante, determinante, fundamental e até prioritário para a freguesia. Disto, de acordo com os alegados parcos recursos, clama dispor. Parcos, num ponto de vista, sim, mas mal distribuídos com toda a certeza. Mas essa é outra história e será com certeza a mesma de sempre. A mesma que nos faz sucessivamente vir a este microfone, pedir mais rigor e planeamento orçamental. Colocar o foco do orçamento onde realmente o dinheiro faz falta. Onde melhor pode influenciar a qualidade de vida dos cidadãos. Onde o investimento pode efetivamente fazer a diferença e contribuir para tornar a freguesia mais próxima das necessidades dos guardenses. Então só isso. Continuamos a encontrar as mesmas dúvidas de sempre, a apontar o mesmo erro no foco das prioridades e a desvendar a necessidade de alterar a forma de planear ou a ausência dela na ação da Junta de Freguesia. Isto parece pouco, mas já contamos com muitos anos a clamar por estas necessidades. E até ver, este é mais um exemplo da forma de trabalhar que gostaríamos que já fizesse parte do passado. Contudo, não desistiremos, pois, enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Muito obrigado.